Quando você tem um problema no seu projeto, o que você faz? Resolve o que aparece ou tenta entender o que causou esse problema? Muita gente foca só no que eu chamo de sintoma, nos efeitos, e o problema volta. É por isso que hoje eu quero te mostrar na prática como usar 3 ferramentas que me ajudam a ir além dos sintomas. 5 porquês, diagrama da escala e matriz causa e efeito. Ao longo da minha carreira na área de projetos, eu trabalhei bem focada em qualidade de projetos. E eu percebia o mesmo padrão. Líderes e gerentes de projetos tinham dificuldade de enxergar a causa raiz dos problemas. Atacavam o que estava ali, visível, é o que eu gosto de chamar de sintoma, o efeito, mas não realmente o que gerava o retrabalho. Foi por isso que eu quis trazer esse tema para a série Gestão que Conecta. Porque analisar causas é um passo essencial para a qualidade, para a maturidade de qualquer escritório de projetos. Vamos começar com 5 porquês. É uma ferramenta simples, direta e para problemas ou contextos mais pontuais. Eu trouxe aqui a criança com febre e dor de garganta do vídeo 4, que chega na emergência de um hospital e um médico precisa tomar a decisão ali de como gerenciar o problema. É claro que é um exemplo hipotético, mas eu trouxe essa situação, esse contexto, para mostrar que os 5 porquês é justamente para contextos onde você precisa fazer uma análise de causa mais rápida, né? A emergência de um hospital, você não tem dias para analisar uma causa ou analisar o que está acontecendo, e para um problema mais pontual, né? Dor de garganta, febre, não é nada que a criança tivesse com um sintoma não conhecido ou alguma coisa muito diferente. Ok? No caso dessa criança, né, o médico poderia definir o problema como febre e dor de garganta, e ele poderia aí seguir nos 5 porquês e ver que a criança está com a garganta inflamada, ver que a criança está com a imunidade mais baixa, inclusive chegar, né, aí numa situação de entender que essa criança ela está com falta de vitaminas essenciais e entender o motivo aí com a família de que ela está tendo uma alimentação que não está equilibrada, não está tendo acompanhamento e tudo mais. De novo, é um exemplo hipotético, mas mostra que o 5 porquês ele é mais direto, ele é mais simples e para contextos e problemas mais pontuais. Poderíamos inclusive ter parado no terceiro porquê, não é um problema, mas a ideia é ir fazendo perguntas para entendendo exatamente o que está acontecendo, o que está causando esse problema, tá. Se o médico ele trata só a garganta inflamada, a criança sim pode ir para casa, mas pode ser que em algum momento esta criança aqui deste exemplo tenha que retornar para alguma emergência ou para alguma consulta médica, porque na realidade o problema dela é outro, e o problema não foi resolvido. E o mesmo vale para projetos. Se a gente trata só o que está vendo, só o sintoma, o problema volta. A segunda ferramenta é o diagrama de escala, ou também conhecido como espinha de peixe. Ele ajuda em problemas um pouco mais complexos a organizar as potenciais causas em 6 categorias, né, 6 M's de escala: máquina, medida, meio ambiente, método, material e mão de obra. Então, no caso do exemplo que eu trouxe aqui, atraso na entrega do projeto, poderíamos dizer que um exemplo de potencial causa relacionada à máquina seria equipamentos de TI desatualizados, obsoletos ou lentos. Um exemplo, né, de método seria o planejamento inicial do projeto, ele está incompleto. Um exemplo de material que eu coloquei aqui é documentação incompleta dos requisitos do projeto, eles não terem sido bem mapeados. No caso de medida, eu coloquei tanto falta de relatório do progresso do projeto, como os próprios indicadores não estarem sendo monitorados com a frequência que deveriam. Um exemplo de mão de obra seria a equipe subdimensionada, ou seja, faltam recursos nesse projeto. E um exemplo de meio ambiente seria tanto mudanças aí no contexto da organização, como mudanças de prioridade, no contexto dessa organização, ou também algumas causas relacionadas a stakeholders externos, por exemplo. O diagrama de escala ele é uma ferramenta que ele torna mais visual e facilita essa identificação das causas e como essas causas se conectam com esses fatores, né, os 6 M's. Um ponto importante de se destacar é que esses 6 M's foram definidos pelo Scala, porém nada impede de, em algum contexto ou em algum problema que algum M não faça sentido, substituir por algum outro ou, inclusive, não listar causas
relacionadas a este fator, ok? Agora, quando temos muitas causas, entra a matriz causa e efeito. O objetivo da matriz causa e efeito é relacionar causas com um potencial impacto no efeito e nos ajudar a priorizar ou a investigação dessas causas ou que causa vamos atacar primeiro. Ela pode ser combinada com um diagrama de Ishikawa ou usada de maneira independente. O objetivo é listar as potenciais causas, listar os efeitos e vamos fazer uma coisa que se chama nível de importância do efeito, ou seja, dar um peso para o efeito. No caso do projeto com atraso, né, poderíamos aí colocar 3 efeitos, que é o impacto crítico no prazo do projeto, o impacto alto na qualidade e o impacto moderado no custo. E com isso, eu determinei aqui alguns pesos. Esses valores eles saem numa tabela de critérios que foi criada. No caso, existem 3 critérios, que é o impacto, que é a relação, né, a intensidade entre a relação causa e efeito. O critério esforço, que é a combinação de complexidade, custo e tempo para implementar a solução. Nós vamos ver como usar isso na tabela. E a importância, que é justamente esse que eu estava explicando, é o peso do efeito. Indica quão relevante é cada efeito para a análise e a priorização. Então, no caso do exemplo, nós classificamos dessa maneira como deveríamos priorizar esses efeitos. E aqui neste intervalo, deve ser determinado como que uma causa impacta no efeito, seguindo também a tabela de critérios de impacto. Com isso, a lógica do arquivo ela vai calcular um valor total. Depois disso, o usuário precisa ainda determinar qual é o esforço para a eliminação da causa, também seguindo a tabela de critérios que eu defini, usando alto, médio e baixo. E depois disso ainda, o arquivo vai usar uma outra lógica para determinar se deve ter uma alta prioridade ou média ou baixa para a investigação das causas ou inclusive já atacar uma causa direta. Um detalhe importante sobre a matriz causa-efeito é que ela não é uma verdade absoluta ainda. Nós precisamos investigar e coletar mais dados sobre as causas, porém ela já traz um direcionamento de onde priorizar, né, os recursos, os esforços. Eu gosto bastante de pensar que os 5 porquês e o Ishikawa eles são métodos bem qualitativos. A matriz causa e efeito já é um método que é sim qualitativo, mas já traz certos números para a gente conseguir ter uma visão e priorizar algumas causas. Essas 3 ferramentas, 5 porquês, Ishikawa e matriz causa e efeito, são simples, mas poderosas. O segredo é saber a hora certa, o contexto certo, o problema certo para usar cada uma. Eu gosto de pensar que os 5 porquês ele ajuda a identificar, o Ishikawa a organizar e a matriz causa e efeito a priorizar. E acima de tudo, eles me dão clareza para decidir onde agir. Você pode usar essas 3 ferramentas juntas ou de maneira independente. Se quiser testar essas ferramentas, os templates em Excel estão disponíveis no link da descrição. É só clicar, preencher o formulário e baixar os arquivos. Mas lembre-se, não é sobre a ferramenta em si, é sobre mudar a forma como você e a sua equipe enxergam e resolvem os problemas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, quero te pedir um favor. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e continuar entregando para outras pessoas.